Começou mais um vídeo aqui no canal, aí. Sabe com trio? Espero que sim. E no vídeo de hoje, cara, hoje o vídeo, cara, vai ser um pouco diferente, porque vai ser uma recomendação de um inscrito aqui no canal, que havia pedido para mim uma opinião sincera acerca do vídeo de uma garota, cara, que fez um vídeo chamado Europeus exigem gratidão pela colonização e exige aos latinos originais, agora pronto. Cara, e assim, de início, cara, esse meu inscrito falou pra eu fazer um react, só que ia ficar muito longo fazer um react. Ah, mas faz um vídeo resposta a ela. O problema de fazer vídeos resposta é que parece que você muitas vezes está criando treta com alguém. E nem sempre um vídeo resposta precisa ser desse jeito, não é? E assim, eu gostei da garota. Realmente, eu gostei aqui na Morena. Tá me entendendo? Achei ela sincera no vídeo que ela fez, tudo mais. Ela contou algumas experiências pessoais dela, né? Gostei do jeito que ela falou, por exemplo, acerca de opinião, né, cara? Que realmente opinião, cada pessoa tem a sua e tem que ser respeitada. Você tá me entendendo? Agora tem algumas coisas que ela falou que eu discordo e eu vou comentar aqui debaixo de todo respeito. É lógico que sem criar treta, nem nada e tudo mais, não é? E assim, eu não vou falar o nome do canal dela por questão de respeito, mas vou deixar o link do vídeo no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E antes de entrar no assunto, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com o seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá uma força no último vídeo, quando você vai lá comentar, curtir, compartilhar, que isso muito me ajuda. E se bandeirão para o vídeo não ficar muito longo, vamos diretamente ao assunto, né? Então, Romo, você disse que tem coisas que ela falou que você gostou. Sim, realmente, cara, tem coisas do vídeo dela que eu gostei, que ela falou acerca de opinião, a origem da palavra latina, que realmente gostei do jeito que ela expôs, que ela explicou, que os povos latinos da América do Sul têm esse nome, América Central e do Sul tem esse nome, por causa do português e do europeu, que tem suas origens do latim. Pelo que ela falou do vídeo, parece que ela passou uns apertos lá fora, cara, em relação aos gringos, né? A maneira que os gringos olham para nós brasileiros, tá entendendo, cara? Que muitos pontos eu concordo com ela, porque vamos deixar claro, cara, tem muita gente que sonha em morar fora do Brasil. Ah, vou viver fora do Brasil porque lá tem melhores chances e tudo mais. Verdade, verdade. Só que uma coisa que eu sempre falo, o único lugar no mundo realmente onde o brasileiro vai ser respeitado é na sua própria terra. Isso não é só com o caso do Brasil, é com o caso do país de origem de qualquer pessoa. O lugar que você mais vai ser respeitado é da sua terra natal, não é, cara? E assim, cara, tem muito gringo, cara, que realmente, cara, realmente olha para o brasileiro e chega aqui como um povo palha e tudo mais, por causa dos nossos problemas sociais, por causa da nossa política, entendeu? E muitas vezes é culpa do próprio brasileiro. Você está me entendendo? E assim, mas é claro que também não dá para generalizar. Dizer que todos os gringos olham dessa maneira, que todos os gringos, como se todos os gringos odiassem os brasileiros, porque a gente tem que tomar cuidado para não ficar generalizando, porque senão você acaba criando certos sentimentos xenofóbicos das pessoas, né? Achando, não, que o mundo inteiro odeia os brasileiros. Não, realmente. Tem gringo, cara, que realmente despreza a gente. Agora não, tem gringo que realmente gosta do brasileiro. Gosta do Brasil, acha a gente um povo feliz, um povo alegre, tudo mais. Então não dá para generalizar. Mas o tema principal dela, cara, é essa questão do brasileiro com síndrome de vira-lata. Ou seja, que abaixa a cabeça para o estrangeiro, que aceita tudo que veio lá de fora, que inveja o que os gringos têm, que tem lá fora e que não tem aqui no Brasil. E realmente, cara, o brasileiro ele tem um problema sério com ser um vira-lata, vamos ser sinceros, cara. Entendeu? E muitas vezes, cara, de quem é a culpa disso? Do próprio brasileiro. No próprio brasileiro, sim. Nós somos considerados, muitas das vezes, vira-latas, é por culpa do próprio brasileiro. Por quê? Ah, é porque nós ficamos invejando o que dá lá fora, ao invés de valorizar. Ah, cara, às vezes não tem nem como a gente valorizar o que temos aqui. Às vezes não tem nem como. É só você ver o nosso cinema, por exemplo.
Você que gosta de filme de ação, terror, suspense, drama. Você que gosta de anime, como no meu caso, que eu sou meio otaku, gosto de animes, cara. Me fala uma coisa, tem algum anime brasileiro aqui que a gente assiste? Não, o Brasil não produz animes. Então como é que eu vou valorizar uma coisa que nós não temos, né? Então, cara. Agora, realmente, o brasileiro acaba muitas vezes invejando o que um gringo tem, cara. E muitas vezes é culpa do próprio brasileiro que não melhora esse país. Que não melhora. Você tá entendendo? Temos muitos problemas sociais, muitos problemas econômicos. A gente olha, por exemplo, países como, por exemplo, a Suécia, a Dinamarca, a Inglaterra. Nossa, como são países desenvolvidos. O Japão, nossa, como são países bem estruturados. Aí eu te pergunto, por que lá tá tudo certo e aqui não? O que nós estamos fazendo de errado para esse país ser a merda que está sendo? Nossa, porque você menospreza o Brasil. Não, quando eu falo mal do Brasil, cara, não é porque eu falo mal porque eu odeio esse país. Não, eu amo meu país. Eu amo. Eu apenas estou reconhecendo que o país está uma bosta e que a culpa é do próprio povo, do próprio brasileiro que se tornou um vira-lata. Então eu concordo em alguns pontos com ela. Agora eu te pergunto, cara, eu não vou entrar em todos os detalhes, cara, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Eu só vou entrar em alguns detalhes, cara, da qual ela falou e eu discordo. E eu vou te falar o verdadeiro motivo por que o brasileiro é um vira-lata. O verdadeiro motivo. E não é o que ela falou. O que ela falou? Um dos motivos que ela falou que o brasileiro é um vira-lata tem a ver com a nossa colonização, porque o gringo chegou aqui, o europeu chegou aqui, tirou, escravidou, fez o que quis e tal. Não foi mais ou menos isso que ela falou, lógico. Mas eu te falar com você, eu não vou entrar na questão das colônias espanholas. Eu vou focar mais na colônia portuguesa, né? Que deu origem ao Brasil. Você acha que o brasileiro hoje é um vira-lata por causa da colonização portuguesa? Com certeza, porque o português chegou aqui e roubou nosso ouro. A mania que o brasileiro tem de chorar por um ouro que nunca teve, né? Mas o português chegou aqui e roubou nosso ouro. Meu filho, o que o Brasil era? Colônia de Portugal. Portugal, se éramos colônia de Portugal, então nós fazíamos parte do Império Português. Se fazíamos parte do Império Português, o Portugal estava roubando o ouro de alguém? Não, ele estava explorando uma terra que por direito era dele e que ele descobriu. Mas ele roubou o ouro do índio. Meu filho, o índio nem sabia o que era ouro, para você ter uma ideia. O português chegou aqui em 1500, o ouro só foi descoberto 2 séculos depois. Entendeu? O que o índio ia fazer com o ouro? Me fala, ia comprar o quê? Cara, o índio, cara, uma pena de pavão, uma ponta de flecha, ele já tava feliz pra caramba. Vamos ser sinceros. Tá me entendendo? Mas o índio foi muito explorado. Porque o português matou muito índio. Meu filho, lembra-se quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil em 1500? Você lembra? O que aconteceu aqui no Brasil? Uma chacina? Não, uma missa. Um primeiro contato pacífico, sem treta, sem guerras, sem ninguém comendo ninguém. Foi um marco histórico do encontro de 2 povos. Aí o que acontece? Mas acontece que, realmente, teve momentos que houve treta entre índio e português? Teve. Mas muitas vezes causado por quê? Porque aqui no Brasil, índio brigava com índio. Tribos estavam em guerra entre si. E muitos dos índios que trataram com os portugueses eram inimigos dos índios que eram amigos dos portugueses. Eram esses índios que eram inimigos dos índios que já fizeram amizade com os portugueses que atacavam os portugueses. E é aquela história, né? Um amigo do meu inimigo é um cara morto, né? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, existem cartas falando, cara, documentos que comprovam que o próprio rei de Portugal olhava para os índios como súditos do rei de Portugal. Sabe o que quer dizer um súdito? Não é simplesmente ser alguém que pertence a um reino. Não, um súdito é um cidadão de um reino que é protegido por um rei. Se alguém é súdito de um rei, ele é protegido por um rei. Ou seja, os índios eram protegidos pelo rei de Portugal.
Teve treta? Teve. E quando foi que na história da raça humana não teve treta? Vamos ser sincero. E outra. Mas essa síndrome de vira-lata veio lá da colonização, porque o colono... Meu filho, só pra você ter uma ideia, Portugal foi a metrópole que melhor cuidou de suas colônias, foi Portugal. Muito mais do que a Espanha e a Inglaterra. O colono aqui na América, o colono aqui no Brasil, ele não tinha vergonha de ser colono. Não. Ele tinha orgulho. Porque era colono de Portugal, fazia parte dos maiores impérios que já aconteceu da história. Portugal no Império Marítimo. E automaticamente eles tinham como uma cidadania europeia, digamos assim. Mesmo que nunca tivesse nascido na Europa. Ou seja, a identidade brasileira ainda não existia porque fazíamos parte do Império Português. E aí eu te pergunto, e como foi a nossa independência de Portugal? Foi uma guerra igual aconteceu lá dos Estados Unidos? Não, foi uma emancipação. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão eu vou ter que contar todo o trajeto, né, cara? Desde que o rei Dom João chegou aqui no Brasil em 1808, aonde ele levou o Brasil de status de colônia para Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em outras palavras, o Brasil já não é colônia de Portugal desde 1808. Deixou de ser colônia para ser Reino Unido. E mesmo depois que a família real voltou para Portugal, deixando o Dom Pedrinho aqui, a nossa independência foi uma emancipação. E o Brasil já deixou de ser Reino Unido para ser o quê? Um império. Né? Mas o Império Brasileiro... Meu filho, deixa eu explicar uma coisa sobre o Império. Até o final do Império Brasileiro do século XIX, o Brasil estava entre as 4 maiores economias do mundo, uma frota naval que botava respeito na Inglaterra, teve a questão Christchurch, na qual criou uma treta diplomática entre o Império Brasileiro e a Inglaterra, onde a própria Inglaterra pediu desculpas para o imperador Dom Pedro II, né? Entendeu? Teve uma guerra do Paraguai, aonde nós saímos vitoriosos. Olha só, entendeu? Na nossa marinha tínhamos o navio mais avançado, de guerra mais poderoso da época, que era o Anhanguera, que até os Estados Unidos nos respeitavam por causa disso. E tínhamos um chefe de Estado que era respeitado em toda a Europa, que era Dom Pedro II. Só para você ter uma ideia, cara, quando o Império caiu, na verdade, caiu não porque o povo quis, porque houve um golpe de Estado. Tá entendendo? E o povo ficou revoltado, porque o Império estava no auge de sua popularidade. E nota, a nossa abolição da escravidão, cara, enquanto que nas outras colônias a escravidão lá acabou e meio a revoltas e sangue, aqui foi um processo que tirou o pensamento escravista de dentro do povo, tá entendendo? Por meio de movimentos monárquicos, chantagens para comprar de euforias, as leis que foram aprovadas, os Abdo Queiroz, Ventre Livre, Sexagenário, tá entendendo? A família imperial não tinha escravos, eles eram, todos os negros que trabalhavam para a família imperial eram alforriados e assalariados. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas acontece que quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, muito negro ficou da vida, ficou sem rumo. E se eu dissesse para você que quando a Lei Áurea foi assinada, a família imperial tinha planos de incluir esse negro recém-liberto da sociedade por meio da educação, concessão de terras e que tinha planos para industrializar o país. Mas então por que isso não aconteceu? Porque um ano depois teve um golpe de Estado. Um golpe de Estado movido por uma área republicana, apoiado por fazendeiros que queriam reescravizar os negros que foram libertos da Lei Áurea. Você está me entendendo o que eu quero dizer? O próprio José do Patrocínio, que era muito chegado da princesa Isabel, cara, ele liderava movimentos para defender o negro de serem reescravizados pelos republicanos. Só que acabou que os republicanos desistiram dessa ideia. Tá entendendo? E aqueles projetos que a família imperial tinha de incluir o negro da sociedade foram jogados no lixo. Né? Só pra você ter uma ideia, cara, no Rio de Janeiro, cara, no início do século, tinha lá, acho que é Ferreira Passos,
Eu sempre esqueço o nome do cara que estava à frente dessa reforma do Rio de Janeiro, tá entendendo? Ferreira Passos, que queria modernizar o Rio de Janeiro, cara. Se eu estiver falando o nome da pessoa errada, me corrijam aqui embaixo, por favor, cara. Porque eu falo muita coisa sem texto, né? Que queria urbanizar e modernizar o Rio de Janeiro. O que ele fez? Quebrou um monte, derrubou um monte de cortiços onde os negros viviam, e esses negros acabaram indo fazer suas moradias no morro, aonde dariam futuramente a origem às favelas que hoje existem. Ou seja, se hoje existem favelas no Rio de Janeiro, de quem é a culpa? Do Império? Da colonização? Dos portugueses? Não. Dos republicanos, que deram um golpe de Estado, expulsando a família imperial, coisa que o povo nunca quis. Né? E outras coisas, cara. Então, e outras coisas, que se você for realmente estudar o passado do Brasil, sem viés, sem nada, de maneira honesta, vendo todos os lados, você vai ver, cara, que o passado do Brasil não é um passado vergonhoso. Nós vencemos guerras, vencemos batalhas, prosperamos, crescemos. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, 3 brasileiros desceram couro numa tropa de mais de 100 nazistas. E mesmo morrendo no processo, os nazistas sobreviventes ainda bateram palmas para ele, reconhecendo aqui tem 3 heróis brasileiros. Nossa história não é uma história de vergonha, é uma história de orgulho, de coragem, de luta. Ou seja, a nossa síndrome de vira-lata não é culpa da colonização. Então, por que então que o brasileiro abaixa tanta cabeça para o gringo, para o estrangeiro? Simples. É culpa do próprio brasileiro. Porque desde que deixamos de ser um império e tornamos essa república de merda que nós vivemos, o que acontece? A república, ela se baseia em muitas ideias, muitas ideologias, como, por exemplo, o progressismo e outras, cara. E essas ideologias, muitas vezes, acabam criando um sistema que acaba fazendo uma espécie de lavagem cerebral do povo, né? Doutrinando o povo, fazendo o povo acreditar que a melhor coisa que você tem que fazer é apenas colocar um político no poder e pronto. Deixar o político lá. Tá entendendo? E se o político for corrupto, nos roubar, nos sacanear, for investigado? É só você esperar as próximas eleições daqui a 4 anos e reeleger o cara. Só pra você ter uma ideia do que eu tô falando. Esse ano vai ser ano de eleição. Em quem você vai votar esse ano? Em quem? Você sabe? Principalmente pra presidência. Você vai votar na uma mais honesta? Ou você vai votar do Racha Master, do Flávio Bolsolixo, acreditando que a família Bolsolixo ainda é a esperança de alguma coisa? E quem você vai votar? Desses 4 anos de desgoverno Lula, quantas vezes você cobrou o político? Quantas vezes você foi das redes sociais reclamar com o político que você elegeu os problemas da sua rua, do seu bairro, da sua cidade? Tá entendendo? Quantas vezes você foi às ruas se manifestar, não pedindo a libertação do mito? O Bolsonaro tem que estar preso mesmo. Você tá entendendo? Você não tem que ficar fazer manifestação pela anistia do mito. Que o Bolsonaro fique na cadeia e divide a cela com o Lula. Porque os dois desgraçados se merecem. Eu aqui não passo pano pra político, não. PT, Bolsonaro, MBL é tudo lixo. Tá entendendo? Quantas vezes você cobrou o político que você elegeu nesses 4 anos? Nenhuma vez? Não. Tá entendendo? Você viu o Lula fazendo o que queria, reclamou? Reclamou. Cobrou? Não. E vai chegar essas eleições, e quem você vai votar? E quem você vai votar? Nele de novo? Eu te pergunto, o Brasil vai melhorar por causa disso? Não, vai continuar a merda que está. Vai continuar o lixo que está. E eu te pergunto, é porque o brasileiro é um povo vira-lata? Sim. E qual é a culpa dessa vira-latização? Dos colonos portugueses? Entendeu? Da escravidão que já acabou lá em 1888?
da colonização, que acabou não em 1828, acabou em 1808, quando o rei de Portugal esteve aqui e transformou o Brasil de colônia a Reino Unido? É culpa deles que somos vira-latas? Não. É culpa do sistema que te domou, que te doutrinou, que colocou na tua cabeça, tá entendendo? Não, que você precisa votar nesse político e ao invés de você cobrar, você tem que brigar por ele. Que com certeza vai acontecer no seu WhatsApp, né, cara? Você tem que votar no mito, você tem que votar no Lula, você tem que votar nesse cara. Porque você é um fascista, você é um comunista, você é isso. São esses caras de Brasília, cara, que ferram com a gente. Essa semana teve a votação da escala da escala 6 por 1, né? Vamos te votar aqui, vamos diminuir o horário de trabalho, diminuir da escala 6 por 1 para 5 por 2. Pro Brasil ter mais um dia a mais para descanso. Beleza, agora me responda, o Brasil tem a estrutura para isso. O governo investiu, fez uma reforma trabalhista, uma reforma salarial. Por acaso o Brasil, os políticos diminuíram a carga tributária que o empresário paga para poder contratar mais gente, para compensar a folga de 2 dias? Não, isso eles não fizeram não. Eles só querem trocar o 6 por 1 por 5 por 2. E muitas vezes não é porque eles são bonzinhos. É porque eles estão com o rabo tão preso por causa dos escândalos do Banco Master e outras coisas. Não, vamos criar isso aqui para ficar na boca do povo, que vai ser uma cortina de fumaça. Perfeita para o povo. Porque aí o povo vai focar nisso e a gente vai continuar com nossas maracutaias. E caso a 5 por 2 seja aprovada, que maravilha! 2 dias de folga! Sim. E aí quando isso começar a gerar problemas na nossa economia, de quem você vai jogar a culpa? Do Trump? Do português lá da época da colônia? Da família imperial? De quem você vai jogar a culpa? Do político não pode, porque você tá batendo palmas para ele. Ele tá te dando o ossinho. Ele tá te dando sua ração. E aí quando chega o caso do gringo, falando mal da gente, falando mal do nosso país, por acaso eles ficam errados? E comparar a gente com o cachorro? Sendo que nosso próprio povo mesmo faz isso? Você quer realmente que o Brasil melhore? Você realmente quer que o povo pare de invejar lá fora o que o gringo tem e nós não temos? Você realmente quer ver esse país melhorar? Simples. Pare de ser idiota. Pare de eleger os mesmos caras que você elege toda eleição. Pare de eleger esses caras. Corre atrás do seu direito. Você votou nesse político? Cobra ele as promessas de campanha. Vai às ruas. Não para a anistia do mito. Vai pelas ruas pedindo de emprego, saúde, educação, infraestrutura. Cara, o brasileiro é um povo guerreiro. É um povo forte. Tá entendendo? O brasileiro não é essa porcaria que o gringo fala. Não, nós somos muito mais fortes do que você imagina. Existe uma história, cara. Só pra você ter uma ideia, para não alugar esse vídeo, eu vou contar uma pequena e rápida história. Havia um circo que tinha um filhotinho de elefante. Elefante que não nasce, ele tem um tamanho um pouquinho maior de um cachorro, de um cachorro grande. Aí o dono do circo, como é que ele prendia esse elefantinho? Ele amarrava a sua pata, pegava uma estaca, fincava a estaca no chão e amarrava a corda dessa estaca e a outra ponta ficava amarrado da pata do elefante. O elefantinho tentava fugir? Tentava, mas não conseguia. O tempo passa, o elefantinho cresce. O elefantinho se torna um elefante. Aquele bicho enorme de mais de 3 a 4 metros de altura, sei lá quanto é o tamanho de um elefante. Aquele bicho que tem a força de derrubar uma casa, do puro ódio. Mas ainda assim o cara continua amarrando a pata, uma corda da pata do elefante e outra numa estaca. Eu te pergunto, um bicho que derruba uma parede facilmente, cara, na facilidade de quem amassa uma lata, não vai ter força só para puxar a corda e tirar a estaca do chão?
Claro que vai ter força. Mas aí vem a questão. O elefante passou tanto tempo tentando lutar com aquela faca, com aquela estaca, quando era filhote, que quando ele cresceu, ele não se deu ideia. Não se tocou que ele já tem força para se livrar daquela estaca. A mesma coisa o brasileiro. Nós ficamos tanto tempo ouvindo que o Brasil não tem jeito, que a política é assim mesmo, todo mundo nos rouba, o que vai melhorar? Melhor é viver lá fora, que lá fora é melhor, o Brasil não serve, nunca vai dar certo, já deu errado na época da colonização, já nasceu errado. Você ouviu tanto isso, que isso fez uma lavagem cerebral da sua mente. E hoje, você se tornou um cachorrinho que os políticos tanto gostam de fazer carinho. Entendeu? Você que não cobra político, você se tornou o cachorrinho que os políticos tanto gostam de falar. Ai, que bonitinho! Vai votar em mim de novo! Entendeu? Lindinho da mamãe e do papai. Tô errado? Me respondo. Tô errado? A culpa do brasileiro ter essa síndrome de vira-lata não é da colonização. É do próprio povo que se deixou ser enganado e domesticado por esse sistema político que tanto nos oprime. Você não é um vira-lata. Você só tem que se tocar que você vem de um povo batalhador, forte e guerreiro. E o Brasil não vai melhorar do topo para a base. Vai melhorar da base para o topo. Quando o povo parar de ficar idolatrando político e elegendo os mesmos bandidos que nos enganam. Não vou alongar mais esse vídeo, cara. Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Muito obrigado. O vídeo da garota aqui, cara, eu não vou falar o nome dela porque eu não quero fazer parecer que eu tô criando treta, não. Gostei da menina. Só discordo dela. Só isso. Só discordo. Tá entendendo? Desejo mais sucesso pro canal dela e tudo mais. Ela só tá um pouquinho precipitada em muitas das suas convicções. Entendeu? Mas é uma pessoa legal. Se inscreve lá no canal dela porque ela pode ser gente boa. Tá entendendo? E se inscreva aqui no meu canal também. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E boa sorte no apocalipse, porque eu fui!